paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Leitura da Bíblia, né? Que tempo maravilhoso do nosso dia em que nós podemos juntos, você aí onde você está, na sua casa, e nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Lendo a palavra de Deus, nós conhecemos o projeto eterno de salvação do Senhor para a nossa vida. Que bênção isso! E hoje nós vamos dar início a um novo livro, o livro de Ruth. Terminamos no episódio anterior o livro de Juízes e hoje nós vamos dar início à leitura do livro de Ruth. Vamos ler juntos? Ruth, capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu, ainda no meu ventre, mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou
de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Então, irmãos, terminamos aqui a leitura do primeiro capítulo do livro de Rute. Vamos prosseguir? Vamos ao segundo capítulo agora. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, inclinou-se à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que fazas caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou,
e foi quase um efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás até que acabem toda a cega que tem. E disse Noemi a sua nora Rute: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até a cega das cevadas e dos trigos se acabou. E ficou com a sua sogra. Amém, irmãos? Terminamos assim a leitura do 2º capítulo do livro de Rute. É um livro menor, né? Nós estamos fazendo a leitura sequencial e continuamos. E agora estamos no livro de Rute, lemos o 1º e o 2º capítulo. E no próximo episódio nós vamos possivelmente concluir já a leitura desse livro, que o Senhor tem uma grande bênção. Quando meditarmos, aí na sua casa você vai meditar naquilo que o Senhor quer falar ao seu coração a partir da leitura da palavra. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.